Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha acabado de chegar em casa quando a minha mãe se aproximou e fez aquela cara que eu conheci muito bem. Sempre que queria contar algum babado, ela me olhava daquele jeito. E já foi falando: Sirlene do céu, nem te conto o que eu vi hoje. Fez aquela cara de mistério. E olha, quando ela prosseguiu, até eu fiquei de cara. Sabe a Cristina, aqui do lado? Tava se agarrando com outro homem dentro de um carro, aqui na rua de baixo. Ah, mentira, mãe. Isso é sério? Ela confirmou. Repito, fiquei abobada, porque a Cristina era casada e tinha 2 filhos pequenos. Aliás, eram amiguinhos dos meus sobrinhos, inclusive. Sempre que a minha irmã estava em casa com as crianças, elas chamavam os filhos dessa nossa vizinha para brincarem juntos. Meu Deus, mas a Cristina afrontando para cima do marido? Coitado, não merecia. Puxa, era um cara tão bacana. Sabe aquele tipo de homem assim, dedicado à família? E eu digo isso porque até onde eu sabia, ele não era de frequentar bar, de chegar tarde em casa, não bebia, não fumava, dificilmente saía de casa sozinho. Olha, na minha opinião, era o homem que toda esposa gostaria de ter. Aliás, além de tudo, era um cara bonito. Sabe, a mulher tinha tudo em casa. A gente escuta tanta história de marido aí que não respeita a esposa, vive na farra. Só que no caso da Cristina, era o oposto. Quem tinha um marido bom, sabe, era ela. O André era um cara assim, olha, quase perfeito. E quem estava aprontando, segundo minha mãe, era ela. Olha, difícil de acreditar. Só que a minha mãe não inventa uma coisa daquelas, né? Eu ainda perguntei se a Cristina tinha visto o que ela viu. E a mãe respondeu: claro que viu. Ficou mais branca que uma vela. Tentou até se esconder, se abaixar dentro do carro. Olha, eu fiquei de queixo caído. A Cristina. Quem diria? Olha, fiquei morrendo de pena do marido dela. O cara não merecia. Antes de anoitecer, adivinha quem veio bater a nossa porta? Ninguém menos do que a Cristina. Como fui eu que fui lá abrir a porta, ela me olhou assim meio sem graça e perguntou se a minha mãe estava. Precisava conversar com ela. Eu então pedi que ela entrasse. O assunto eu já sabia, né? A mãe estava na cozinha lá, mexendo com as panelas. Assim, melhor deixar as duas conversando ali em particular, embora já soubesse qual seria o assunto. Ela com certeza queria se explicar para minha mãe, né? Aquela coisa da cena que a minha mãe tinha presenciado. Dali da sala, escutei toda a conversa das duas. Pelas tantas, a Cristina falou: Dona Estela, olha, eu não quero que a senhora fique fazendo mau juízo de mim, tá? Eu estava só conversando com meu amigo, ele me deu carona até a rua de baixo e... A mãe respondeu que não tinha nada a ver com aquilo. Que ela podia ficar tranquila, que ela não ia comentar nada com ninguém. Mas, ao mesmo tempo, deu aquela cutucada. Só acho que você devia pensar mais na tua família, viu? Imagina se isso chega nos ouvidos do teu marido. Se eu vi, outra pessoa pode ter visto também, né? Já imaginou? Olha, elas ficaram conversando por mais de meia hora. Até que no fim, a vizinha se foi. Passou ali por mim toda sem graça. Eu me dava relativamente bem com ela. Não tínhamos assim uma amizade, mas... Olha, fiquei com um pé atrás, depois daquela história que a mãe me contou. De todo modo, não era problema meu, né? Eu não tinha nada a ver com aquilo. Acabei deixando pra lá. Tempos depois, no entanto, isso uns 2 meses e meio, 3 meses depois, não sei como,
Não sei de que jeito, mas o André acabou descobrindo que estava sendo passado para trás. É o tipo de coisa que pode ficar escondido durante um tempo, mas chega uma hora que... Olha, quando eu cheguei em casa, minha mãe me contou que tinha dado a maior confusão ali na casa deles. Ela tinha escutado uma gritaria. Tudo porque o André deu flagra na Cristina com o amante dela. Segundo minha mãe, a vizinha tinha até saído de casa. Fez a trouxinha dela e se mandou. Perguntei dos meninos se ela os tinha levado junto. E a minha mãe falou que eles tinham ficado. Ele não deixou ela levar os filhos com ela. Enfim, depois eu tive a confirmação de tudo. Aliás, não teve vizinho ali na rua que não tenha sabido da confusão. Foi um escândalo. A irmã do André acabou vindo passar uns tempos ali na casa dele para ajudá-lo, né? Principalmente por causa das crianças. Eu já conhecia essa irmã dele. Já tínhamos, inclusive, conversado. Sempre que ela vinha visitar o irmão e ver os sobrinhos. Inclusive, conversamos no domingo. Nos encontramos ali na frente e aproveitamos para bater um papo. Ela também estava chocada com a atitude da Cristina. Família toda, né? Estava de queixo caído. Todo mundo revoltado. Mesmo não tendo nada a ver com isso, eu critiquei um monte a atitude da Cristina. E elogiei bastante o marido, né? Coitado. Falei, inclusive, para a irmã dele. Imagina. Fazer o que ela fez com um homem como o André. Só mesmo indo doida da cabeça. Olha, não é porque tem o irmão, viu, Lúcia? Mas o André é um homem de ouro. Marido que toda mulher gostaria de ter. Um cara decente, trabalhador, ligado à família, excelente pai. Olha que homem como ele não tá sobrando no mercado não, viu? Ela ficou ali me ouvindo, até com uma certa curiosidade, né? E pelas tantas fez uma cara de desconfiada e falou: nossa, Cirlene, não sabia que você reparava tanto assim no meu irmão. Ouvindo você falar, dá até pra pensar que você tem uma quedinha por ele. Quem eu? Capaz, Luciano. Nada a ver. Só falei o que eu penso. Na minha opinião, o André é um homem muito especial. Pois é. Pena que a Cristina não pensa assim como você, né? Senão não tinha colocado um par de chifre na cabeça do coitado. Tô morrendo de pena do meu irmão, sabia? Pois eu também tô. Ele deve estar sofrendo muito, né? Juro. Depois que nos despedimos e eu entrei, eu fiquei ali pensando. Bateu até um certo medo que ela fosse comentar com ele sobre aquilo que eu falei. Imagine. O pior é que eu acho que ela acabou mesmo comentando. Porque quando a gente se viu, eu percebi que ele me olhou de um jeito assim diferente. De um modo como nunca tinha me olhado. Tempos depois, quase um mês depois do ocorrido, eu lembro que estava ali nos fundos do quintal, quando ele apareceu ali, do outro lado do muro, e puxou conversa comigo. Naturalmente que não tocamos no nome da mulher. Mulher dele. Quer dizer, ex-mulher, né? E pelas tantas, entre uma coisa e outra, ele falou: aliás, Cirlene, eu queria te agradecer, viu? Me agradecer? Ué, por quê? Pelas palavras que você disse em relação a mim, pela preocupação. A Lúcia me contou que vocês conversaram. Obrigado, viu? Olha, eu fiquei tão sem graça. Simplesmente não sabia onde enfiar a cara. Ele percebeu o meu embaraço e a certa altura falou: posso te perguntar uma coisa? Você tem namorado? Namorado? Eu? Não. Faz tempo que eu tô sozinha. Poxa, uma garota bonita assim com você sozinha? Então, eu tava aqui pensando, sei lá,
A gente podia combinar de fazer alguma coisa, né? Qualquer dia desse. O que você... Você gosta de pizza? A gente podia sair para comer uma pizza. Ele falou aqui, ele ficou me olhando assim, com um sorrisinho nos lábios. Uma pizza? Mas só eu e você? Não vai dar nenhum problema com a... Eu ia falar no nome da Cristina, mas me calei. Se bem que ele nem me deixou completar. Vai dar problema nenhum, fica tranquilo. E eu e a Cristina, a gente tá separado, viu? Depois do que ela aprontou, você acha que eu vou me preocupar com ela? Entendi. E como é que tá a sua cabeça em relação a tudo isso? Você já superou? Ah, tô superando. É difícil, né? Você descobrir que tá sendo traído, mas... Quer saber? Vou tirar isso de letra. E se alguém me ajudar... Ele falou aqui, ele deixou assim no ar. Eu não sou boba, né? Entendi muito bem o que ele estava tentando dizer. Olha, gostei daquela determinação dele. Inclusive, não senti nenhum tom de tristeza, de revolta, mágoa na sua voz. De modo que, mesmo não querendo entrar numa canoa furada, achei que valia a pena aceitar aquele convite. Em resumo, sua irmã ficou ali com as crianças e nós dois saímos para conversar. Olha, a gente descobriu tanta coisa um do outro. Eu tinha, por exemplo, 25 anos. Ele tinha 39. Falamos sobre gostos pessoais, preferências. E olha, a gente tinha tanta coisa em comum. Quem diria, né? Eu não pensei que fosse rolar assim alguma coisa já naquele nosso primeiro encontro, mas de repente a gente se aproximou e eu vi o que ia acontecer, mas quer saber? Adorei, porque a gente acabou se beijando. Olha, foi um beijo bem gostoso, não posso deixar de admitir. Repito, eu não pensei que fosse acontecer alguma coisa já naquela nossa primeira saída, mas ele tomou iniciativa e eu me deixei conduzir. Pensa num homem carinhoso. Sabe aquele beijo suave, assim, aquele beijinho doce, mas ao mesmo tempo cheio de paixão? Ele não era daquele tipo, porque tem homem que é afoito, né? Já vai, ele não. Foi conduzindo a situação assim de um modo bem tranquilo. Olha, eu adorei aqueles momentos que a gente passou junto. Lhe passei meu número e volta e meia a gente mandava mensagem um pro outro. O pior é que eu me conhecia bem. E se continuássemos saindo, eu ia acabar me apegando. Mas olha, eu não tinha dúvida nenhuma. É sempre um perigo, né? Tivemos outros encontros, mas nunca passamos dos beijos. Até que tempos depois, almoçamos juntos, numa quinta-feira, e combinamos de virmos embora juntos no fim do dia. E foi então que tivemos a nossa primeira vez. Ele desviou o caminho e fomos a um motel. Adorei, mais uma vez. Repito, sabe aquele homem experiente, que não é carinhoso, tipo de homem com quem eu sempre sonhei. E olha, pelo que ele falou, ele também adorou tudo o que aconteceu entre nós. Desde que os dois se separaram, ele e a ex-mulher, eu ainda não a tinha visto ali de novo. Mas já tinha visto a mãe dela vir buscar as crianças para passar o dia com a mãe. Sempre que conversávamos sobre ela, o André deixava bem claro que não tinha a menor chance dos dois se acertarem. Até porque o que ela tinha feito, isso ele me disse várias vezes, não tinha perdão. E um dia, ele até acrescentou, de mais a mais, eu estou adorando o que está acontecendo entre a gente, sabia? Olha, eu estava pisando nas nuvens. Imagine o quanto que eu fiquei feliz quando vi aquilo. Naquelas alturas, a minha mãe já sabia do nosso envolvimento. No começo, ela ficou preocupada,
Me deu um monte de conselho. Achava que eu não devia me envolver com ele, até porque era uma separação assim muito recente, mas depois acabou dando o braço a torcer. Até porque viu que eu estava feliz. Tentamos ser discretos o máximo possível. Tanto que nem os parentes dele sabiam da gente. Sua ideia, segundo ele me falou, era resolver sua vida, acertar o divórcio com a Cristina e só então abrir o jogo para todo mundo, né? Que a gente estava namorando. Olha, eu não vi a hora disso acontecer. Só que a Cristina, a bruxa, acabou descobrindo que a gente estava junto. E mesmo tendo aprontado com ele, o traído se achou no direito de aparecer ali no portão da minha casa para tirar satisfação comigo, me afrontar. Imagine a cena ridícula. Ela ali na frente do portão da minha casa, me falando grosserias, me xingando, me acusando de que eu, até isso ela falou, que eu sempre tive de olho no marido dela. Eu ali na janela, tendo de escutar tudo. Quer dizer, eu e os vizinhos. A certa altura, ela falou uma coisa que, olha, aquilo me pegou em cheio. Foi como se fosse um soco na boca do estômago. Fez o meu sangue subir. Você acha que ele está saindo só com você? E você acha que ele vai pra cama com você porque gosta de você, sua idiota? Ele tá te usando, viu? Porque ele me ama. Ele é louco por mim. Vive me ligando, correndo atrás de mim, implorando que eu dê uma chance pra ele. Usa até os nossos filhos pra fazer chantagem emocional. Não pense que você vai ficar com ele, porque não vai. Tá vendo, sua broca? Aliás, se eu quiser, é só estalar os dedos que ele volta pra mim, rastejando feito um cachorrinho. Fiquei tão revoltada. Comecei a bater boca com ela, até porque não tenho sangue de barata. Até que pelas tantas, saí lá fora. E começamos a agressão física. Eu do lado de dentro e ela do lado de fora do portão. Pelas tantas, por conta dos xingamentos dessa criatura, acabei abrindo o portão e saindo lá fora. E aí foi o caos. Grudei no cabelo dela. Ela agradou no meu. A gente se engalfinhou ali, na frente de casa, na calçada. Pensa na cena ridícula. Foi quando o André chegou de carro com as crianças e se deparou com a nossa briga. E aí até tentou nos separar. Eu fiquei com um chumaço de cabelo da infeliz na minha mão. Apesar de ele ter apartado a briga, a gente continuou se xingando. Até que ele conseguiu levar aquela infeliz para dentro da sua casa. Olha, eu não gostei nada daquilo que ela fez. E não gostei da atitude dele também. Porque ele deu atenção no final mais a ela do que a mim. Tudo bem que ela era a mãe dos filhos dele. Estava machucada, boca sangrando, nariz, mas ele quase nem olhou para mim. Não quis saber se eu estava bem, se eu estava sentindo alguma dor. Sabe? Só que sabia de levar a bruaca lá para dentro da casa dela. E ela ficou lá o resto daquele dia. Eu, pelo menos, não a vi sair. E o pior é que eu mandava mensagem para ele e ele não respondia. Pensa no estado em que eu fiquei. Ele me ignorou completamente aquela noite toda. Para não dizer que não mandou nenhuma mensagem, só escreveu aquilo. Pelas crianças, eu deixei ela dormir aqui. Mas amanhã eu vejo o que eu faço. Passei a noite toda em claro. Só imaginando o que podia estar acontecendo lá dentro daquela casa. Os dois ali debaixo do mesmo teto. Meu medo
Será que eu preciso falar? Era que os dois fossem pra cama, acabassem se reconciliando, apesar de ele ter jurado que isso jamais ia acontecer. No dia seguinte, quando fui conferir na janela, vi que o carro dele não estava na garagem. Depois ele mandou mensagem dizendo que tinha levado a Cristina e as crianças até a casa da mãe dela. Ia almoçar lá mesmo e que à tarde a gente conversaria. Olha, eu não sei explicar, mas me bateu um aperto no peito, assim, sabe, pressentimento. Algo me dizia que eu não ia gostar da conversa que ele ia ter comigo. E o pior é que eu não gostei mesmo. Na volta, pro meu desespero, ele falou: olha, desculpa, Silene, mas quando a gente tem filho, é difícil. A gente conversou e a gente acabou se acertando. Eu e ela. Se acertando? Como assim? Você não está querendo me dizer que vocês voltaram? Desculpa. É como eu te falei. Apesar de tudo que ela fez, ela reconheceu o erro, pediu perdão, em nome dos nossos filhos, da história que a gente tem, sabe? Eu resolvi dar mais uma chance pra gente. Você entende, né? Ele ainda perguntou se eu entendi. Entendi o cacete. Entendia nada. Como que um homem fala pra você 10 vezes seguidas: olha, a chance de reconciliar com essa mulher nunca mais. O que ela fez comigo não tem perdão. E depois vem com esse papo furado. E ainda me pergunta se eu entendia. É claro que eu não entendia. Não entendi e nem queria entender. Fiquei arrasada. Revoltada e arrasada. Agora, o que eu podia fazer? A não ser me conformar. Era um risco que eu corria, e sabia que eu corria, de me estrepar, dos dois acabarem voltando, mas eu apostei que essa história pudesse dar certo. Ela nem olha na minha cara quando me vê. Torce o nariz, a broaca. E nem com ele eu tenho conversado mais. Até porque sinto que ele me evita. Dá pra acreditar. Sabe, ele passou um maior fiasco, um maior escândalo, diante da vizinhança toda. Toda a rua. E outras ruas do bairro, tenho certeza, todo mundo sabe que ela meteu um chifre tremendo na cabeça dele. Ele mesmo falou tantas e tantas vezes: o que ela fez não tem perdão. Mentira! Estava mentindo. Porque ele perdoou. Eu sei que eu sabia do risco, mas quando você vê um homem falando assim com tanta convicção, você acredita. E pensa: esse é diferente. Diferente nada. Homem é tudo igual. Repito, ela faz questão de me ignorar. E ele também me evita. Parece que muda de calçada quando eu estou caminhando na rua e ele percebe a minha presença. O pior foi que me apeguei demais, mais do que devia a esse homem. Eu estou sentindo demais a sua falta. Morro de ciúme por saber que os dois estão juntos de volta. Dormindo na mesma cama, fazendo coisas que eu gostaria de fazer com ele, mas provavelmente nunca mais farei. O erro foi seu, de acreditar. Tá certo. Mas é que a gente se vê assim, às vezes, uma situação tão... se fica tão fragilizada que... E amar é tão bom. E pensar que está sendo amada é melhor ainda. Aí você é induzido ao erro. Acredita, quando lá no fundo sabe que não devia acreditar. E agora estou aqui sentindo
demais a sua falta. Eu admito. Culpa minha. Eu não devia ter me atirado de cabeça. Até porque a separação deles era uma coisa muito recente. Mas enfim, errei e agora estou pagando. E não sei por quanto tempo ainda vou pagar por esse erro. Porque ao contrário do que imaginava, que desse tudo certo para mim, eles acabaram reatando. E quem acabou chupando no dedo fui eu.